Olá, meus amigos, Matheus de Castro aqui, o papista. Estou ficando um pouco doente, a voz não tão boa, mas vamos em frente assim mesmo. Falar um pouco sobre o quarto domingo da Quaresma. É uma liturgia maravilhosa que vai nos lembrar das alianças divinas. Nessa Quaresma também é o momento da gente passar pela história da salvação, refletir sobre a revelação. Nada melhor para isso do que passar pelas alianças divinas, grandes alianças, que é exatamente o que a gente está fazendo na Quaresma. A gente viu Noé, a gente viu Moisés, hoje a gente vai ver finalmente o fim, infelizmente, da aliança davídica, que acontece por causa do pecado. Entender as alianças é entender a revelação e é entender principalmente a vinda de Cristo, a nova aliança, e entender também e refletir sobre as nossas vidas. E essa é a intenção do liturgista na Quaresma, que é exatamente nos fazer refletir na história da salvação, que essa é a vida cristã. Refletir então com isso para as nossas vidas. E nós começamos de uma forma maravilhosa nessa liturgia, uma reflexão belíssima. Nós vamos para o livro de Crônicas. Para quem não entende tão bem, no meu curso sobre como ler a Bíblia eu vou explicar melhor isso. Os livros de crônicas, eles são, como o nome diz, crônicas de um período. Então, muitas vezes as pessoas estranham. Isso é uma coisa que acontece de vez em quando na Bíblia. Você tem outra versão para as mesmas histórias. Quer dizer, você tem o livro de crônicas. Os livros de crônicas, eles são versões dos livros dos reis. Antigamente, os livros de Samuel se chamavam primeiro e segundo livro dos reis, e os livros dos reis, como a gente chama hoje, se chamavam terceiro e quarto livros dos reis. E os livros de crônicas, eles são, o primeiro livro de crônicas são versões do segundo livro de Samuel e o primeiro livro dos reis, e o segundo livro de crônicas é uma outra versão do segundo livro dos reis. Então você tem a história do reino unido e depois do reino dividido, do fim do reino. E o livro de Crônicas traz uma outra visão para esses eventos. Então, esses são os livros de Crônicas. Às vezes as pessoas vão ler e falar a mesma coisa com o segundo livro dos Macabeus, que é mais ou menos uma outra forma de se contar a mesma história do primeiro livro, só que com outra visão, muitas informações importantes. Às vezes, essas outras visões são mais teológicas e não só a história narrada mais friamente. Nenhuma das duas deixa de ter teologia, mas em geral, quando a gente tem esse segundo livro contando, é não só porque faltou alguma coisa, como faltou outra visão. Outra visão, outro aspecto desses eventos, muitas vezes teológico. Então o segundo livro de Crônicas, ele começa fazendo nesse capítulo exatamente um apanhado da queda do reino de Israel. E você vai ver aqui que ele vai enfatizar o papel teológico. Porque a desobediência, a idolatria. Ele está explicando por que tudo aquilo que a gente viu nos outros livros acontece. Então aquilo que o povo fez mal aos olhos de Deus. Então as infidelidades, a mancha ao templo. E ele diz: o Senhor Deus enviou-lhes sem cessar mensageiros, que são os profetas. Então é nesse contexto que você vai ler sempre os profetas, do final do reino. As mensagens de Deus dizendo: olha, isso vai acabar, não vai acabar bem, vocês precisam se voltar ao Senhor. Então é nesse contexto que você vê esse aviso hoje desse problema do nosso pecado machucando a aliança. Nós nunca podemos romper a aliança. Uma aliança feita com Deus, Deus jura por si mesmo. Então ele vai tentar o resto da vida nos trazer. E essa é a beleza hoje de uma das mensagens da liturgia. Deus vai, não importa quantos pecados a gente cometer, ele vai agir como um pai, às vezes com castigos duros, que é a única forma, às vezes, de nós entendermos, não só partir os corações, como disse o venerável Fulton Sheen, às vezes a única forma de Deus entrar em nossos corações é partindo-os, mas também em punições severas. Também é uma boa mensagem para os nossos tempos. É uma coisa que eu tenho tentado falar, vou falar em artigos ainda. Deus permite que pagãos conquistem
o seu povo. Por que isso? Se você for parar para pensar, isso tem que ser um alerta muito importante. Se o povo de Deus cai em tamanha abominação, em tamanha idolatria, Deus vai permitir que até pagãos, até infiéis, até hereges conquistem. Para ver se a gente que tem mais responsabilidade acorde. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ver no futuro com o Islã. Eu não quero levantar isso agora, mas eu acho isso importante comentar. Se a gente não perceber, se a gente continuar sacrificando bebês como nós viemos fazendo, se nós entrarmos em toda essa abominação que vem acontecendo, ninguém duvide que Deus permita isso. Geralmente a pessoa fala, não, os católicos, isso nunca vai acontecer. Não é bem assim. A liturgia nos ensina que isso já aconteceu da pior maneira. Até mesmo perder completamente o reino e ser exilado. Isso aí é uma coisa muito importante para a gente perceber na mensagem de hoje da liturgia. Então, nisso aí, ou seja, nós saímos do bom caminho e Deus vai tentar, de qualquer forma, oferecer a sua misericórdia, que é o que nós cantamos hoje no Salmo. Então, nesse Salmo, obviamente um Salmo de lamento, que é sempre um Salmo muito bonito, um Salmo de lamento, mas ele tem que nos dar uma mensagem que não é possível se desligar dele. Quer dizer, que é justamente esse Salmo que é o canto do exilado, né? Que é nós fomos para o exílio, e aí? E agora? Nós estamos na Babilônia, nós perdemos tudo, mas é importante dizer que nesse Salmo nós cantamos também esperança disso. Nós sabemos, no final das contas, que é por causa do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus. E aí a resposta vem hoje na sempre bela carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, que é a carta aos Efésios, o que ela é? Ela é praticamente a primeira encíclica da igreja. Ela dificilmente ela deve ser vista da mesma forma que algumas outras cartas. Então você tem hoje nessa carta aos Efésios a direta mensagem de São Paulo, no capítulo 2, que Deus é rico em misericórdia. Isso é muito, muito importante para a gente entender. Que ele diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, então o reino caiu, nós caímos no pecado, nós lamentamos, e Deus vem ao nosso encontro. E esse Deus rico em misericórdia estende a mão, e muito mais do que isso no final. Ele vai fazer o que parece impossível. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Isso já foi uma heresia que muitas vezes a igreja combateu. Nós precisamos da graça divina. Deus envia o próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, para morrer por nós, algo que nós não merecemos, e ele envia para fazer isso. Então, essa é a riqueza e misericórdia que São Paulo nos exulta a rezar e louvar, porque muito mais do que o exílio físico, nós nos exilamos espiritualmente do Senhor. Para que isso aconteça fisicamente, nós temos que nos exilar espiritualmente antes, da nossa vida ser ruim. Então, quer dizer, e o Evangelho de hoje, o Evangelho segundo João, que de vez em quando o Evangelho de São João vai entrar para pontuar as liturgias, a liturgia de cada ano litúrgico. Hoje, esse ano litúrgico é o ano B de São Paulo, de São Marcos. Então nós vemos basicamente, durante o ano, nós lemos o Evangelho segundo São Marcos. E de vez em quando, nos 3 anos litúrgicos, você vê o Evangelho de São João. Então, nesse capítulo 3 do Evangelho de São João, nós temos alguns momentos tão importantes. E nesse momento principal, Jesus vai dizer que ele vai lembrar Moisés
É um momento interessante, porque é aquele momento que Moisés, no deserto com o povo, tudo começa o povo começa a sentir, o povo começa a se revoltar. Mesmo depois de visto todos os milagres, o povo se revolta e até ele está sofrendo realmente. Aparecem cobras e todos eles são picados, envenenados. E Deus ordena então que Moisés construa uma serpente de bronze. E que é um momento curioso, porque para quem acredita que você não deve ter imagens, esse é um momento até a ser citado sempre, porque Deus ordena a confecção de uma imagem. A questão é, Deus não diz idolatre essa imagem. O homem usa as imagens para, através delas, se concentrar no Senhor, que é o que nós fazemos. Ninguém idolatra uma imagem. Nenhum católico idolatra uma imagem. Nós usamos imagens para nos concentrar no Senhor, que é exatamente o que Deus ordena que seja feito no deserto. Então as pessoas se concentram em Deus através daquela imagem, do significado daquilo, e então aquela imagem erguida, ela cura as pessoas daquele mal. Fazendo um paralelo a isso, Jesus diz, da mesma forma que aquilo aconteceu, o Filho do Homem, ele vai ser erguido na cruz, para que a luz chegue a todos. É um momento muito bonito que ele explica justamente a coisa da teoria da aliança, das prefigurações, aquilo que era uma sombra, uma realidade gloriosa nele agora será luminoso, por isso que ele fala da luz, até exatamente para explicar isso. Quer dizer, então a mensagem do Evangelho de hoje nos exulta a louvar, mas também é um chamamento à missão, porque Jesus deixa muito claro isso. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Quer dizer, não é simplesmente você receber essas bênçãos e ficar quieto num canto. Você tem que agir. Você tem que agir, você tem que ter obras. Deus conhece nossos corações. Ele sabe, mas Ele quer que então você coloque isso em prática. Ele viva. A menos que você viva o Evangelho, você não pode saber. Você pode falar da boca para fora o quanto quiser, mas você tem que viver o Evangelho. Por isso que na Quaresma nós somos chamados a dar esmolas, que é uma forma de a gente ser chamado a viver o Evangelho. Boas obras, não é só um momento de penitência, sacrifício, sofrimento, não é isso. É o momento de você relembrar a aliança, relembrar a história da salvação, e nesse momento ser chamado a obras. Então o que isso quer dizer? Que Jesus trouxe essa misericórdia divina que nós não merecemos. A cruz vai erguer essa realidade, vai elevar essa realidade, e trazer a luz infinita para todos nós. E essa luz nos chama à missão. Essa luz, o Deus nos chama à missão. Nós não recebemos isso para viver orgulhosos disso, felizes com isso. Recebemos isso para espalhar a boa nova a todos e viver em boas obras. Isso é uma convocação. Então, quer dizer, essa é a bênção da Quaresma, essa é a bênção de refletir sobre tudo isso, nas alianças divinas, nesse momento, no que nós fazemos na nossa vida. Nós estamos nos afastando do Senhor, como pessoas e como comunidade, como povo de Deus, estamos nos afastando, estamos machucando as alianças. Se estivermos machucando as alianças, precisamos voltar. Deus está mandando avisos para todos nós. Aliás, é uma coisa necessária. Profetas têm que se erguer sempre. As pessoas têm que falar, têm que alertar. É necessário que se fale contra os problemas sim, dentro da igreja, fora da igreja, principalmente começando antes na Quaresma pelas nossas vidas. Nos tornando mais devotos, ainda mais ligados ao Senhor. Para aí sim, em boas obras, vivendo a vida cristã, que possamos falar também, sim, dos problemas que acontecem na igreja. A igreja pura e sem pecado, não, mas as pessoas dentro da igreja. Então, muitos têm falado nisso ultimamente, e todo o meu apoio às pessoas que têm falado contra absurdos que têm acontecido. Eu não sou de me participar disso, eu acabo ficando meio perdido nessas coisas todas, porque eu estou sempre estudando, lendo demais, sou meio cabeça de vento nessa questão, mas todo o meu apoio a quem tem que falar. Se alguém tem um problema com isso, que dialogue com essas pessoas, chame para o diálogo. Não é sempre isso que a pessoa fala?
não temos isso, temos que dialogar, não podem ser tão radicais. Então chame para o diálogo agora. Então chame as pessoas para o diálogo. Então isso é necessário, porque nós temos que refletir nessa quaresma sobre nós e sobre nossa ação no mundo. A parte principal da nossa ação no mundo é não permitir que a igreja se torne um problema. Expulsar os vendilhões do templo, como já dissemos lá no domingo passado. Nós temos sim coisas a resolver, senão, como vemos na liturgia de hoje, é possível que, pedagogicamente ou não, tá, que Deus arrase a nossa comunidade, tá, a nossa civilização. Se nós nos afastarmos deles, seremos mais culpados do que os infiéis. Que ninguém se iluda quanto a isso. Então, eu gostaria que nós todos refletíssemos nesse momento da quaresma, que nós novamente somos chamados a refletir a nossa vida, o que tem acontecido, para então sair em missão. Meus amigos, eu rezo para todos os amigos da comunidade, do canal, que seguem a minha página, o meu site, e rezo por todos os que estão lutando nesse momento por uma igreja que chama os leigos, mas nem tanto, né? Que adianta dizer que chama os leigos, que é o ano do leigo, se você não chama esses leigos para dialogar, para apresentar as coisas que têm que ser apresentadas, e mesmo que tenha alguma correção fraterna a se fazer, que o faça. Tá? Então, essa coisa fica um pouco estranha. Nós temos sim que ter respeito, claro, aos nossos bispos, a todas as pessoas, mas não adianta eles exigirem isso sem também fazerem aquilo que exigem. Tá? Então, para tudo isso, qualquer coisa, eu estou sempre aberto ao diálogo, a participar de qualquer conversa com qualquer um. Mas eu realmente não posso participar mais ativamente, porque eu fico perdido dessas coisas. Eu fico sabendo muito depois, não sei das notícias. Infelizmente, não é uma coisa boa, tá? Mas é fato. É a vida como eu levo de estudo e oração. Então, mas qualquer coisa eu estou sempre aqui, para quem precisar, aqui na minha página. O importante agora é refletir sobre a misericórdia divina, para todos nós. E esse chamamento para as boas obras. Meus amigos, eu espero que mais essa semana de quaresma seja muito proveitosa a todos. Deus os abençoe. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.